Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez a metafísica de One Piece, Telecurso Otaku, hashtag 12 do canal Nova Gênesis. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Nova Gênesis. E eles merecem pelo excelente, eu tô falando eles, não sei se é ele ou ela, eles ou elas, eu não sei, enfim. Vamos lá que eles merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem aí pra gente, fechou? Vamos inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, né? Deixar meu like para dar aquela força também. Qualidade full como sempre. E antes de prosseguir, mandar um salve para aquela rapaziada nervosa. Um salve pro Katsu Deep BR, pro Caos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Júnior, a Guerra 145, João Daniel e pro Alex Coded. Membros aqui do canal, muito obrigado, meus queridos. Tamo juntos. E vamos lá, né, velho? Pô, formatinho de uma bomba aqui, né, velho? Parece. Nova Gênesis, né, velho? NG. Bom, vamos lá, galera. A metafísica de One Piece, telecurso Otaku, hashtag 12. Não sei sobre o que é o vídeo. Metafísica de One Piece, cara. Eu acho assim, peço até desculpa já de antemão se esse react for aquele react onde eu só vou ficar só prestando atenção no vídeo e poucos comentários, tá ligado? Então vai ficar aquele react meio famoso roubo de conteúdo. Talvez, tá? Porque, dependendo do assunto que ele for abordar aqui, eu, do jeito que eu sou burro, meu irmão, eu não vou saber argumentar, não, nem contra nem a favor, né? Mas vamos lá, né? One Piece, pelo menos, é uma obra que eu conheço, né, velho? É minha obra, meu anime favorito, né? Minha obra favorita. Então, dependendo do que for, até posso ter seu comentário aqui, outro ali, né, velho? Vamos lá. Vai. Vamos ver do que se trata. Opa. É Nova Gênesis, né? É. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Nova Opa. Gênesis e finalmente, depois desse longo inverno, a mais esse telecurso Otaku, ao retorno, ao renascimento de novo do telecurso Otaku. E hoje, como eu já havia, dá pra dizer, profetizado, né, já, porque foi há 500 anos atrás, eu vou explorar com vocês a incrível metafísica de One Piece, né? E bom, nos meus vídeos anteriores, eles foram uma espécie de crítica às interpretações alegóricas de One Piece. Porque quando a gente fala de análises políticas da obra, ela sempre vai ser uma leitura alegórica, né? Quem acompanha a gente sabe, a gente se inspira bastante na filosofia do Tolkien. O Tolkien não gostava de alegorias e ele tinha aqueles conceitos de subcriação de mundos secundários que a gente segue também. Então a gente considera os mundos dos mangás, dos animes, da literatura como mundos reais. Você não precisa entender essa ideia agora. Tudo que eu preciso que você faça nesse momento, para esse vídeo, para essa análise, é que você imagine que o mundo de One Piece é um mundo real, que tudo aquilo aconteceu de verdade, está acontecendo numa espécie de outra dimensão. Perfeito, tá bom. E aí eu pretendo mostrar como a leitura, a interpretação literal da obra pode mostrar coisas muito interessantes, fazer revelações impressionantes e também pretendo mostrar sincronicidades muito cabulosas. Eu não sei nem o que é metafísica, velho. Deixa eu ver o que é metafísica aqui, velho. Pelo menos o termo, assim, o que significa, o que quer dizer, né, velho? Metafísica, de fato. Metafísica. No aristotelismo, subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a expectativa sensível, capaz de fornecer um fundamento de todas as ciências particulares por meio da reflexão a respeito da natureza principal do ser, filosofia primeira. No kantismo, estudo das formas ou leis constitutivas, é isso mesmo, da razão, fundamento de toda a especulação a respeito de realidades suprassensíveis, né? A totalidade cósmica, Deus ou alma humana, a fonte de princípios gerais para o conhecimento empírico, perdão. Porra, tá, vamos lá. De One Piece, tendo mostrar sincronicidades muito cabulosas de One Piece com todos os temas que a gente aborda aqui no nosso canal, né?
Mas antes da gente começar, eu acho que nada mais justo do que eu definir o que diabos é metafísica, né? Ah, E a boa. definição que eu selecionei aqui é a seguinte: metafísica é a disciplina que examina a natureza fundamental da realidade. E sim, eu sei que isso é extremamente vago. Então, eu acho que a melhor forma de explicar é com um exemplo de uma ideia metafísica. E eu selecionei aqui a ideia do motor imóvel de Aristóteles. Aristóteles, o cara que cunhou o termo metafísica, né? Apesar de, a estrito sensu, a metafísica existir antes dele, né? Antes e depois. Mas, enfim, essa ideia do motor imóvel é a seguinte. Segundo ele, sempre que algo passa por uma transformação, qualquer que seja, sei lá, um copo cai no chão e quebra, ou uma semente brota, uma planta, né? Toda transformação, ela vem de uma causa. Ele usa o termo ir da potência ao ato. A semente tem a potência de se tornar uma plantinha. O que faz ela ir ao ato é uma causa, né? Isso é um pouco complexo, mas em suma é isso. Eu Tudo tô acontece entendendo. por uma causa. E essa causa, ela tem uma causa também. Então, isso gera uma... Você percebe que o mundo... Aí é um Todo... paradoxo, hein, velho? Aí o que gera a causa da causa é outra causa, que gera a causa da causa da causa, que é outra causa da causa da causa da causa da causa, que é outra causa. Mas por aí fudeu, meu irmão. Aí é um paradoxo. ela tem uma causa também. Então, isso gera uma... Você percebe que o mundo... Todo o movimento do mundo é uma sequência de causas, causando uma a Causa outra, né? causando E uma aí, causa, é isso aí. segundo Aristóteles, seria insano dizer que essa sequência de causas regride infinitamente, né? Então, segundo ele, chega uma hora que você vai voltando e você chega na causa primeira, a origem de todas as transformações e de todo o movimento, que é o motor imóvel, algo que move tudo, mas que não é movido por nada, né? E segundo ele, isso seria Deus. Em resumo, a ideia é essa. Aí vocês Entendi. podem deixar nos comentários aí o que vocês acham dessa ideia, se parece fazer sentido e tal. Mas o fato é que essa ideia se tornou muito importante na É, filosofia, mas ao ponto... aí é mais um voto religioso, né? Filosófico de fato, né? Porque. E aí o ateu, velho? O ateu não vai acreditar no motor imóvel que seria Deus, né? Aí no caso do ateu vai ser outro, né? O motor imóvel vai ser o quê? A origem do universo? Não sei. de, por exemplo, ela ter se tornado a primeira via de Perdão, São deixa eu Tomás. voltar Essa aqui. ideia se tornou muito importante na filosofia, ao ponto de, por exemplo, ela ter se tornado a primeira via de São Tomás de Aquino, que ele postulou 5 vias para provar a existência de Deus. Sim, é isso mesmo. A gente pode dizer tranquilamente que esse conceito metafísico do motor imóvel, que o mundo não seria o mesmo que ele é hoje, seja a religião, a cultura de forma geral, o mundo não seria o mesmo se Aristóteles não tivesse tido essa ideia há tipo 2.300 anos atrás, né? Enfim, espero que o exemplo tenha ajudado, né? Agora, falando de One Piece, é dito na obra que quando o tesouro for encontrado, então o mundo vai virar de ponta cabeça, né? E aí eu levanto a pergunta, né? O que acontece se a gente virar a metafísica de ponta cabeça? E se ao invés da gente falar de um Deus que é necessário ao mundo físico, ao mundo natural, para causar as transformações, a gente falasse de um Deus que é rejeitado pela natureza? E se ao invés da gente falar de um Deus criador, a gente falasse de um Deus criado por mãos humanas? E se em vez da gente falar de um Deus imóvel, imutável, impassível, a gente falasse de um Deus elástico, com muitas formas e encarnações? É sobre esse Deus que a gente vai falar hoje aqui no Metafísica de One Piece. Nika, o Deus do Sol e o Guerreiro da Libertação. No meu primeiro vídeo de One Piece, lá no finalzinho, eu falei: One Piece é quase uma religião. Eu falei algo assim, né? E, e é exatamente isso, né? Eu quero mostrar como a busca que moveu os homens a buscar o espiritual, a busca que estava no centro de todas as religiões, nas religiões hoje ela se apagou, porque as religiões elas colocaram uma resposta
para esse mistério, né? Mas em One Piece, essa busca está viva, né? A gente tem, por exemplo, aquela cena em que o Rei Lee diz que, se quiserem, ele pode contar o que é o One Piece. Ali, naquele momento, né? E, se não me engano, o Usopp realmente pergunta, né? E o Rei Lee vai responder. E aí o Luffy vem correndo e interfere e fala: se você contar o que é o One Piece, eu desisto de ser um pirata aqui e agora. Inclusive é engraçado que esse foi um dos momentos mais próximos, né, da aventura dar errado, de fato, né? Porque se o Rei Lee contasse, ele É. acabou, ele chegou segundos antes. Mas é porque ele fala: todos os piratas se jogam ao mar com seus próprios esforços para encontrar o que é One Piece com sua própria força, né? A aventura é necessária, É igual você certo? dar spoiler de alguma obra, né, velho? Que você quer tanto consumir, né, velho? Perde a magia depois quando você vai assistir, né? O que é One Piece com sua própria força, né? A aventura é necessária, certo? E ele fala: eu não quero saber o que é One Piece, eu não quero saber nem sequer se existe One Piece. Quando a gente fala de uma busca pelo divino, né? As respostas, elas só atrapalham. A religião hoje não é mais uma busca. Ela é o Fé. contrário disso. Ela é uma forma de apaziguar os seus conflitos internos, para você poder viver a sua vida normal, tranquilamente, né? É o oposto da vida de um pirata, né? E para quem acha estranha a comparação, né, de Deus com o tesouro One Piece, basta ver o que o Gold Roger disse na execução dele, né, sobre o tesouro. Kono yo no subete o soko ni oitekita. Tudo deste mundo eu deixei ali. Tudo que há neste mundo eu deixei ali. E o próprio nome, One Piece, né, ele também é chamado no mangá de Hitotsunagi, Tsunade. que é um nome enigmático que tem várias interpretações, porque ele é escrito em hiragana. Se ele fosse escrito com kanji, ele não teria essas interpretações. Mas eu acredito que o Oda fez por querer. E possivelmente o tesouro One Piece ele vai se conectar com todos esses possíveis significados do nome, né? Mas, por exemplo, Hitotsunagi, aquilo que conecta as pessoas. Ou o Hitotsunagi, só que num sentido de um. Aquilo que conecta todas as coisas em um. Que também faz sentido do inglês, né? One Piece, uma peça. Mas também One Piece, vestido. É uma roupa de uma peça. Também pode ser aqueles jumpsuit, né? Jumpsuit é uma roupa de uma peça, mas que também não é um vestido, né? De mulher, né? Enfim, tem aí também Foi muita coisa, né? Hitotsu Nagi, um oceano tranquilo. Enfim, tem uma variedade de sentidos aí, e isso, pela genialidade do Oda, acredito que ele vai usar aí todos esses sentidos. Mas enfim, Sim. como vocês devem ter percebido, esse vídeo é um tanto polêmico, sim. É um vídeo para aqueles corajosos que desejam abandonar o continente das certezas, né? E se aventurar por um oceano de ideias bizarras, absurdas, mas quem sabe não encontrar nesse oceano um grande tesouro, né? Então, se você também quer procurar esse tesouro, então deixa aí seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos começar esse vídeo de fato, indo direto pro mangá de One Piece, Bora, tá? já Então, pesquei mais ou menos a estamos ideia. aqui no capítulo 1069 de One Piece. Esse vídeo, ele é em tese simples, né? Eu vou falar muita coisa, mas abordar mesmo só 2 páginas aqui do capítulo 1069, que na verdade são páginas duplas, né? Então pode colocar aí 4. Mais páginas onde o Dr. Vegapunk, né, o maior gênio da humanidade, ele literalmente expõe a metafísica de One Piece, né? Ou seja, a natureza fundamental da realidade de One Piece, que vocês vão ver é a imaginação. É um mundo feito de imaginação. Parece óbvio, né? Mas a gente está vendo aqui como que a obra é metalinguística, né? E para nós isso é muito importante, né? Então, vamos ler. E aí eu vou tecendo meus comentários enquanto a gente lê essas páginas. Vamos lá, o Luffy se transformou aqui, né? Na Gear 5. E aí o Vegapunk tá assistindo. E aí ele fala... não há registros de uma Gomu Gomu no Mi, escritos na antiga enciclopédia de Akumas no Mi. Ayanami. O quê?
Aí Usopp: mesmo que você diga isso, o próprio Luffy a chama de Gomu Gomu no Mi. E aí o Vegapunk simplesmente caga pro Usopp e fala: que forma bonita! Essa forma se parece exatamente com o deus mencionado nos documentos antigos. Aí o Sandy: um deus? É do Luffy que estamos falando aqui. Ele é só um idiota. Aí o Vegapunk: sim, o guerreiro da libertação, que sempre é brincalhão e faz as pessoas sorrirem. Também conhecido como o deus do sol, Nika. Aí, Nika? Nunca ouvi falar. O Vegapunk: é claro que nunca ouviu, porque esse nome foi apagado da história. Mas enquanto as pessoas continuarem o desejando, sua existência nunca desaparecerá. E aí fala: o desejo de todas as coisas nascem neste mundo. Mas, na verdade, né, no original o que ele diz é Bambutsu wa nozomarete konoyoni umareru, que seria todas as coisas que são desejadas nascem neste mundo. Ou seja, o que faz com que as coisas se manifestem no mundo de One Piece é que elas foram quistas, né? E aí aqui ele está falando do Deus da libertação, né? O que é interessante aqui é As pessoas que querem o liberdade? herói, um salvador sobrenatural, ele é um desejo da humanidade desde sempre. A humanidade sempre esperou esse. O que faria sentido, né? O One Piece é uma obra meio política, né? Se pegar assim da coisa, o Luffy sempre chega numa ilha, assim, né? Nos lugares assim que tá. Que tem um imperador, que tem alguém ali, né? O vilão do arco específico botando arrombar no povo, né, velho? Tipo o ano, o pessoal passando fome. Do Flamengo lá, né, velho? Controlando, manipulando a população, né? Transformando elas em boa parte em brinquedos. É. Mas o que, gente? Tem mais coisa, velho. O Arlong lá também controlando a ilha, né? Então, assim, tem esse tipo de coisa. O Enel, tem esse negócio da população estar presa, né, velho? Sendo subjugada por alguém, né? E que mantém elas ali não livres, né? Não podendo fazer o que elas tanto desejam, né? Elas têm que seguir ordens, seguir o que o vilão ali manda. E tudo, o desejo das pessoas talvez seja a liberdade, né, velho? Ser livre dessas amarras, né? Desse governo corrupto também que é a Marinha, que é os Tenryubits, né? Toda essa rede aí, né? Então, faria sentido o Deus Nika ser tão poderoso, tá ligado? Um desejo tão forte. Eu lembrei, tipo, os demônios primordiais, né? De Chainsaw Man, né? Trazendo um pouco que eu quero dizer aqui como exemplo. O demônio mais forte é aquele que as pessoas têm mais medo. Por exemplo, a princípio, né, velho? Eu não sei se ele já apareceu em Chainsaw Man. Não sei, tá? Eu tô bem atrasado nos capítulos, então não sei se ele já apareceu. A princípio, o demônio mais poderoso da obra seria a morte, né, velho? Porque eu acho que a morte é o medo, é o maior medo primordial dos seres humanos, né? Eu acho que boa parte de todo mundo quase tem. Não é todo mundo, né? Tem gente que não liga, mas acho que boa parte das pessoas tem medo de morrer, não quer morrer, né? Tem o medo da morte, de chegar a esse momento. Então, o tanto de gente, o tanto de pessoas que é, tem esse medo guardado faz esse demônio ser tão poderoso, tá ligado? Então, aqui, trazendo pra One Piece, o tanto de gente, o mundo todo está sobre o trono que todo mundo achou que estava vazio, né? Vou colocar assim, né? Que no caso é do Imu-sama, né? Acho que é esse o nome. E talvez ele é o cara que governe o mundo, né? E acho que o mundo inteiro de One Piece, né, velho? Isso pegando como exemplo todos os arcos que a gente já passou, que tem muito isso das pessoas estarem presas, né, velho? Ali estando em cárcere privado, vamos colocar assim, de alguma forma. Pegando tudo isso daí, o maior desejo das pessoas seria o quê? A liberdade. Então, se o mundo, o desejo de todas as coisas nascem neste mundo, pegando como o desejo das pessoas crie algo, né? Assim, nesse sentido, assim, que os desejos dão realidade, trazem vida, dão vida às coisas. Então, acho que o Deus Nika, que é o guerreiro da libertação,
seja tão poderoso devido à quantidade de pessoas, né, velho? Que talvez seja o desejo maior. Agora eu achei a palavra, desejo maior das pessoas do mundo de One Piece, né? Interessante. Falando do Deus da libertação, né? O que é interessante aqui é que o herói, um salvador sobrenatural, ele é um desejo da humanidade desde sempre. A humanidade sempre esperou esse Messias, né? E a gente Sim. tem vários reflexos desse Jesus. personagem ao longo da Ah, Moisés, pô. Moisés lá libertando o povo lá da escravidão, mano. história, né? E curioso, porque o próprio Deus do Sol Nika, ele troca de encarnações, né? Porque ele se manifesta a partir da fruta. Então, a gente tem, por exemplo, o Rei Arthur. É uma manifestação messiânica. Aqui no Brasil, Portugal, teve o Dom Sebastião. Também é uma manifestação messiânica, né? Um herói que vai voltar e que vai libertar o povo, ou vai ser um rei muito bom e tal. E, falando, né, de personagens que foram apagados pela história, a gente tem, por exemplo, a Síbila, que a gente falou num vídeo recente, né? Brit Marlin, Conheço. a Síbila renascida, né? Que o Philip K. Dick descreve como a quinta salvadora, né? E o próprio Júlio César, apesar dele ser muito lembrado, a verdadeira importância espiritual do Júlio César foi esquecida, né? Tem um vídeo no canal Hipdom Society, que é nosso também, muito curioso, que eu vou deixar aí no card, na descrição, para vocês verem, que é o Evangelho de César. Assistam lá e vocês vão entender isso que eu estou falando, né? Mas também tem a história de que em Roma tinha aquela punição damnatio memoriae, que eles simplesmente apagavam todo o registro que a pessoa existiu. E tem a história de que tentaram uns conspiradores aplicar isso em César, né? Que é muito curioso também. Mas enfim, o fato é, hoje em dia, mesmo cristãos, mesmo religiosos, quase ninguém, praticamente ninguém, realmente espera a manifestação do Messias no mundo. Os religiosos estão esperando morrer para ver o mundo espiritual, sendo que o desejo deveria ser a manifestação desse herói messiânico, né? Inclusive, eu sei que tem um ramo do judaísmo que diz, né, que tudo que vai ser perguntado para a pessoa quando ela morrer é se ela esperou o Messias, né? E isso não acontece no mundo de hoje. E se você pensar aqui que ele nunca desaparece enquanto as pessoas desejarem por ele, esse quadro é tenebroso, porque as pessoas não estão desejando por um Messias no nosso mundo, né? E aí, quando a gente fala, né, de arquétipos, né, porque o herói ele é um arquétipo, esse herói sobrenatural, eles podem desaparecer do mundo, mas eles nunca podem ser destruídos. O que acontece é que Verdade. eles ficam suprimidos no inconsciente da humanidade. A humanidade continua desejando por eles, mas de forma inconsciente. Ela não reconhece isso. Então ele se manifesta nas obras de ficção, ao invés de no mundo. E quanto menos o autor se coloca no meio do processo, mais isso se manifesta. Então, por exemplo, quando eu disse que o Oda, ele não tenta ensinar ninguém nada, ele não tenta colocar mensagens na obra, ele só tá querendo se divertir. Muita gente achou que eu tava falando que o One Piece é raso, mas é o contrário disso. Quanto menos o autor coloca as próprias ideologias, as próprias opiniões na obra como cartilha, né? Que é isso que torna as coisas superficiais. Mais ele permite que esses arquétipos se expressem através dele, né? Então, sobre isso, Oda é eu gênio. quero ler duas paradinhas aqui. E a primeira delas é de uma entrevista que eu já mostrei, que é a entrevista dos 80% de One Piece, né? Que tem uma parte em que o entrevistador pergunta pro Oda, ele pergunta assim: Oda-san, que tipo de existência é o Luffy pra você? E aí o Oda responde: Luffy é o meu filho ideal. Eu gostaria que todas as crianças pudessem ser como ele. Ele diz algumas linhas de inspiração de vez em quando, mas no final eu quero que ele fique como uma criança para sempre. Existem algumas partes dele que ainda são um mistério, até para mim. Seria problemático se não fosse o caso. Se eu pudesse entender tudo, não teria utilidade nenhuma para o leitor. Ou seja, aqui fica claro que o Oda entende que o Luffy, os personagens dele, não estão totalmente sob o controle dele. Eles são algo, um ser real. Eles são pessoas verdadeiras, né? E se vocês virem aí o último vídeo do Super Aventuras Marvel, o Aleph,
ele fala no vídeo justamente sobre isso. Sobre escritores que meio que canalizam, né, personagens. Então é justamente sobre isso que a gente tá falando aqui, né? E a outra coisa que eu quero ler pra vocês é uma Foda. entrevista que o Oda fez junto com o criador de Detetive Conan. E tem um momento da entrevista que o entrevistador pergunta: se vocês olharem aos mais de 100 volumes que vocês dois publicaram até agora, qual vocês diriam que seria o ponto mais decisivo na série, né? Tô fazendo uma tradução simultânea aqui. Aí o Aoyama fala qual que é o dele e tal. E aí o Oda fala: ah, eu me sinto como você, mas o ponto decisivo seria algo mais recente. O Luffy adquiriu um novo poder chamado Gear 5, que era uma coisa que eu queria desenhar há muito tempo. Aí o entrevistador fala: é surpreendente que você escolheu algo tão recente. E no capítulo 1044 de One Piece, o verdadeiro nome da Gomu Gomu no Mi é revelado. E o Gear 5 aparece, fazendo com que Luffy possa lutar modificando seu corpo todo. Pra quem não chegou nessa parte ainda, o verdadeiro nome da Gomu Gomu no Mi é Hito Hito no Mi modelo Nika, ou seja, é a fruta do humano, versão lendária, modo Deus Nika, né? E é muito interessante, né? Porque as Zoans lendárias, elas são uma versão mitológica daquela criatura. Então, por exemplo, o Kaido, ele tem a fruta do Dragão. peixe Ah, o lendária, então ele vira peixe. um dragão. O Marco, ele tem a fruta do pássaro lendária, então ele vira uma fênix. E aí, o humano lendário é um messias. Muito interessante isso, né? Ah, Enfim, aí o papo Oda reto, continua. velho. Eu desenhei o Gear 5, né? Desenhei isso porque eu realmente queria me divertir. E eu acho que tudo bem se as pessoas não gostarem. Isso aqui é interessante, porque o Oda ele sempre demonstra uma certa preocupação com se o público vai gostar ou não. E falando sobre o Nick especificamente, que em outras entrevistas ele sugere que desde o começo ele queria que fosse assim, e na verdade todo o conceito de One Piece em si mostra que era pra ser assim. Nesse ponto ele fala: não, tudo bem se as pessoas não gostarem, mas tem que ser assim. E aí ele fala: eu só quero zoar com as minhas batalhas. Desde que eu era um assistente, eu senti que as expressões bobas que eram tão características dos mangás estavam se perdendo gradualmente. Colocar uma lâmpada na cabeça do personagem quando eles pensavam em alguma ideia, ou fazer as pernas dele virarem círculos quando eles estavam correndo, por exemplo. Eu sempre amei essas expressões simbólicas, mas elas continuam desaparecendo. Ninguém desenha elas mais, ainda que elas sejam as criações dos nossos predecessores, que deixaram muitas fórmulas que nós ainda usamos. Mangás de batalhas têm que ficar cada vez mais sérios para corresponder às expectativas dos leitores. E eu honestamente odeio isso. Eu não quero que o meu trabalho se torne um mangá sério como isso. Se torne um mangá sério dessa forma. Eu quero e decidi me divertir. E eu sinto que finalmente posso fazer isso. Quando eu estava desenhando o Gear 5, eu realmente me diverti. E aí, né, o Oda está falando aí de Maneiro, velho. desenho, né? Isso me lembra que, de vez em quando, eu sempre vejo alguém comentando, tipo, ah, eu até gosto de One Piece, mas não gosto do traço. Às vezes eu escuto essa. Ou, não gosto de One Piece porque não gosto do traço. Pra mim, o traço do Oda é simplesmente um dos melhores. Pra mim, o Oda é um dos melhores desenhistas que já pisou sobre a Terra. E mais do que isso, né? Porque Caralho. não sei como isso não é evidente pela história, mas One Piece só pode ser One Piece com aquele traço, porque ele é uma obra mestra. Papo reto, cara. Nossa, muito verdade One isso. Piece só pode ser One Piece com aquele traço, porque ele é uma obra meta. Ele é sobre mangás. É por isso que o Deus da libertação, ele é um Deus que liberta divertindo as pessoas. O Luffy, ele é a encarnação dos mangás. É por isso também que ele resgata a tradição dos mangás. O Oda quis encarnar tudo que o mangá é em essência nesse personagem. É por isso também que ele lembra tantos protagonistas. Ele é o Monkey de Luffy. Ele lembra o Son Goku. Ele também é o deus do sol, muito parecido com Naruto. Ele também, por exemplo, tem as cores do Superman, né? Que é o grande quadrinho de super-heróis que popularizou os quadrinhos nos Estados Sim. Unidos.
E sempre houve uma correspondência, né, entre a cultura pop americana e a cultura pop japonesa. E sobre as cores, né? Azul, vermelho e amarelo, elas são as cores primárias que produzem todas as outras cores, né? Então, a gente tem também aí uma expressão que mostra que ele é a encarnação dos quadrinhos. Tudo que faz os quadrinhos, branco, preto, as cores primárias, a elasticidade do Luffy que remete aos cartoons, né? O poder dele nunca foi borracha literal. Ele se estica porque ele é um cartoon. Então, é uma obra completamente metalinguística. E quando você está lendo One Piece, você Caralho, está, mano. gnosticamente falando, né? Se elevando acima do mundo da necessidade, das coisas do mundo material, né? E é um mundo, realmente um cosmo, o mundo espiritual, um mundo que está fora da matéria, entende? Percebe isso? Bom, antes da gente prosseguir com a leitura do mangá aqui, então, eu Eita, quero rodar um trechinho de um gritou vídeo do aí. canal do Aleph, que é o Shintoísmo e Jeffrey Kripal. Esse vídeo, ele se sincroniza demais com o tema desse vídeo, com a obra do One Piece em si. Então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo depois, né? Mas esse trecho que eu vou mostrar, o Kripal tá falando sobre os muitos relatos de experiências sobrenaturais que ele compilou, né? É uma citação do Kripal. O Kripal é um estudioso de religiões comparadas, extremamente foda, né? Nesses relatos, ele descreve sempre a percepção de que é como se estivesse num filme, é como se estivesse num livro, uma percepção assim de quebra da quarta parede mesmo, assim, tá ligado? E, enfim, vocês vão entender melhor essa ideia do paranormal mais à frente nesse vídeo. Mas eu só quero mostrar como se relaciona com o assunto aqui, né? E aí ele fala isso, o momento paranormal é aquele que percebemos que é assim. Que nós estamos num livro, que estamos num filme. E aí ele diz: o que faremos então com essa compreensão depende de nós. E aí o cara pergunta: e por que eu deveria me preocupar com isso? Por que nós deveríamos nos preocupar com isso? E aí ele diz: porque pensar que as suas experiências, entre aspas, subjetivas, entre aspas, aqui dentro, estão separadas de um mundo, entre aspas, objetivo, inerte e morto, entre aspas, lá fora, é A, provavelmente falso, e B, deprimente. Ao mesmo tempo que perceber que você é uma parte íntima de um universo vivo e consciente é A, provavelmente verdadeiro, e B, muito, muito legal. E eu gosto muito da expressão que ele usa. É legal pensar nisso. É divertido. Por que a verdade precisa ser chata? Por que a verdade precisa ser maçante? Por que a verdade precisa ficar restrita aos acadêmicos, aos iniciados, aos mestres? O pessoal se incomodava tanto quando me chamavam de mestre, né? Por que a verdade precisa ficar restrita a essas pessoas? Ela não está. Ela não fica. E por isso que a experiência da verdade como entretenimento ela é tão poderosa. Essa coisa de perceber que você é uma parte íntima de um universo vivo e verdadeiro me lembra também o quão vivo é o universo de One Piece em todos os aspectos, né? Tipo, no arco de Alabasta tem a primeira vez que aparece isso, depois aparece de novo. Mas na luta do Usopp e o Chopper contra o gordão lá e a véia, o gordão tem uma arma cachorro. Mas não é um cachorro que comeu a fruta da arma. É uma arma que comeu a fruta do cachorro, tá ligado? Ou seja, os objetos têm vida em One Piece. E agregando a isso, né, no mesmo arco, simultaneamente a isso, tá rolando a luta do Zoro. E o Zoro começa a perceber a respiração de todas as coisas. Ou seja, tudo tem vida em One Piece, tudo respira. Então, prosseguindo então. O Caralho, Vegapunk velho. fala: Maneiro, velho. todas as coisas que são desejadas nascem neste mundo. Por exemplo, as Akuma no Mis têm o mesmo conceito. As Akuma no Mi são o potencial de evolução humana que a própria humanidade desejou. Não seria legal se fosse assim? Não seria ótimo se eu fosse desse jeito? Os diversos caminhos do futuro da humanidade são essas habilidades. Bom, o Jeffrey Kripal, que já foi citado aqui, no livro mais recente dele, o Super Humanidades, ele fala que o centro das religiões nunca foi
o grande Deus, digamos assim. Sempre foi o super-humano que, digamos, estava em contato com esse Deus, né? E sempre um humano que mostrava habilidades sobrenaturais. Então ele argumenta que no âmago das religiões estava o desejo de transcender a humanidade e se tornar super também, né? O cristianismo sempre foi sobre operar milagres, assim como Cristo operou, né? A ideia era essa, É. hoje que não é, porque é uma degeneração, como eu já falei. A parada realmente morreu, né? Mas é muito interessante que no mangá, o fato de existirem Akuma no Mis evidencia isso. A De humanidade está verdade. querendo transcender-se, né? E isso lembra a ideia do Übermensch, de Nietzsche, né? O além-homem, o super-homem, né? E ainda que muita gente diga, não, não tem nada a ver com Superman, a real é que tem muito a ver com Superman. E o Cripple, ele fala nesse livro também, algo que é ignorado de Nietzsche, mas que é o Übermensch não é simplesmente uma ideia filosófica. Ele nasce de uma visão mística de Nietzsche do super-homem, tá ligado? E a descrição toda é realmente de uma super-humanidade divina mesmo, assim. Então, isso é muito impressionante. E, assim, enquanto no nosso mundo, embora acredito que muitas pessoas desejem poderes, nós não temos Akumas no Mis por aqui, né? Nós temos um equivalente, né? Os desejos por superpoderes, eles também se manifestam materialmente. Eles são os livros e mangás de super-heróis, de heróis, né? O próprio One Eu Piece, entendi, mano. ele pode ser dito uma Akuma no Mi, né? Porque ele é a manifestação desses Desejo do desejos por escritor, né? poderes. Ele é uma manifestação disso. Sim. E aqui cabe uma comparação muito curiosa com o que acontece no cristianismo. E eu estou falando da Eucaristia, né? Que é quando o fiel se alimenta do corpo e do sangue de Cristo e dessa forma ele se cristifica, né? Ele é, digamos, A gente vê a hóstia como o corpo de Cristo, né, velho? implantado no corpo de O Cristo. Ele vinho se lá, o torna sangue parte de da Cristo. videira, né? E assim, hoje em dia, devido justamente à reforma protestante, os católicos tentam dar uma moqueada nisso que eu vou falar agora, né? Mas a Eucaristia sempre foi comparada à leitura dos textos bíblicos, né? Então, você ler o texto sempre foi comparado a você comer o corpo e o sangue de Cristo, né? Então a gente tem, por exemplo, um texto de Orígenes, que é um dos pais da igreja, que diz o seguinte, né? Esse texto, ele foi tirado do documento Verbum Domini da igreja, né? Do Vaticano II. É uma citação, só que na citação diz São Jerônimo, e na verdade São Jerônimo só traduziu esse texto, então o correto seria Orígenes, mas enfim. Diz o seguinte, abre aspas, lemos as Sagradas Escrituras, ponto. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em, abre aspas, comer minha carne e beber o meu sangue, fecha aspas, embora essas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Quando vamos receber o mistério, se cair uma migalha, sentimos-nos perdidos. E quando estamos a escutar a palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos, a palavra de Deus que é carne de Cristo e seu sangue, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grande perigo? Fecha aspas. Enfim, a igreja tenta elevar os sacramentos e diminuir a Bíblia, a igreja católica, justamente porque os protestantes não usam os sacramentos, né? Então é meio isso, essa rixa de falar que o católico não é bibliólatra, né? Ele valoriza mais a tradição aos sacramentos. Ela surge justamente da rixa com o protestantismo. Mas a verdade é que sim, existe uma comparação muito possível e eu acredito 100% correta da leitura dos textos com comer o corpo de Deus, né? Digamos assim. E tem uma coisa que eu lembro de ter lido, se não me engano, no livro Tratado de História das Religiões, do Mircea Eliade. Ele mostra um desenho medieval
da árvore da vida do Éden e os frutos são hóstias. Ou seja, o corpo de Deus, a Eucaristia, é o fruto da árvore da vida, né? É, digamos, a kami no mi. E do outro lado, na cultura pop, né? Que é recheada de gnose, como diriam, né? E realmente nós temos a Akuma no Mi, a fruta, né, que nasce dos desejos humanos de transcendência, a fruta que é dada pelo diabo e que transforma os humanos em deuses, né? Porque no relato bíblico diz isso. Vocês vão comer e vão se tornar deuses, a cobra fala. E eles comem, e aí Deus fala, porra, eles se tornaram deuses. Que é muito interessante. E, gnosticamente falando, né, é dito que o que aconteceu no Éden foi uma queda porque a humanidade não estava pronta para o fruto do conhecimento. Mas o caminho natural seria um dia a humanidade sim se tornar deuses, né? Porque são filhos de Deus, né? Afinal de contas. Ora, e filho de peixe, peixinho é. Enfim. E aí vocês lembram que eu disse, né? Que nas obras de ficção vazam arquétipos que estão no inconsciente humano. Estão lá de forma inconsciente. E enquanto nós olharmos para eles e não vermos o divino ali, eles vão continuar da forma inconsciente, né? Então, seguindo a comparação dos textos bíblicos com a Eucaristia, da mesma forma, quando nós trazermos a consciência, esses deuses, quando nós vermos o divino ali no mangá e nós lermos, então nós estaremos fazendo uma nova Eucaristia, né? E, cara, pode ter certeza, em breve vão começar a pipocar os novos santos, né? Quando o entretenimento for visto como Eucaristia, nós vamos ter novos santos, que vão ser os mutantes, a era dos heróis, né? Os heróis vão começar a surgir. Ok, Eu confesso que eu tô meio boiando no vídeo aqui, velho. Que eu tô pensando em tanta coisa, tem tanta coisa passando pela minha cabeça agora que eu tô meio dormindo aqui, velho. Perdão. É que tudo isso que ele tá falando, eu tô refletindo aqui e acabo me desconectando um pouco do vídeo. Tá, vamos lá. como Eucaristia, nós vamos ter novos santos, que vão ser os mutantes, a era dos heróis, né? Os heróis vão começar a surgir. Ok, continuando aqui o mangá, ele fala: os diversos caminhos do futuro da humanidade são essas habilidades. Por esse motivo, são antinaturais e odiadas pelo mar, a mãe de toda a natureza. Olha o que eu falei aqui do Nika ser rejeitado pela natureza. Por isso, sua existência sofre essa punição dela, ou seja, é aquilo, quando os usuários de Akuma no Mi entram no mar, eles ficam fracos e só afundam, mano. O mar é a fraqueza natural deles. E aí aqui, quero relembrar uma coisa que eu falei num shorts uma vez, que é, quando a gente fala de mãe, ele define o mar como a mãe da natureza, né? Quando a gente fala de mãe, é a raiz da palavra matéria, né? Mater, matéria, matrix, né? Então, quando o Nika representa o sonho que tenta se elevar da natureza, a gente está falando sobre vencer o mundo material, ou seja, o objetivo de toda religião, de toda doutrina espiritual, né? Então isso é muito impressionante. E tem uma coisa também, uma sincronicidade com outro anime, que é o meu anime favorito. One Piece é o meu mangá favorito, Tengen Toppa Gurren Lagann é o meu anime favorito. E tem uma cena do Gurren Lagann que eles estão no espaço e eles caem num oceano, no meio do espaço, assim. E aquelas águas começam a invadir a nave, né? Eles começam a fechar as válvulas e tal. E aí, o cientista da tripulação lá, o Liron, ele fala: não é água, isso é espaço condensado. E esse oceano é chamado de cemitério espiral. A espiral é a força de transcendência da humanidade, de se superar sempre. E esse oceano de espaço condensado, ele drena a energia espiral. E eles vão ficando fracos exatamente da mesma forma que em One Piece, né? Isso é uma coincidência, uma sincronicidade muito impressionante, né? Porque quando eu vi isso, espaço condensado, eu imediatamente pensei, cara, o nosso mundo material, rígido, né? Onde é tão difícil fazer qualquer coisa, tudo exige tanto esforço. Ele é assim porque ele é espaço condensado. A gente está sempre dentro de lugares fechados, né? E sempre dentro dos mesmos lugares. Então,
É como se a nossa força de Foda, velho. transcendência estivesse sendo drenada mesmo. É por isso que o nosso mundo não pode ser, não é parecido com os mundos dessas obras, né? Enfim, isso é realmente uma sincronicidade muito impressionante, né? Mas eu vou continuar aqui. Aí ele fala: os usuários de Akuma no Mi são seres vivendo em dimensões diferentes que muitas pessoas imaginaram. Aí aqui você pensa, peraí, como assim eles estão vivendo em dimensões diferentes? Se eles convivem com as pessoas que não têm os poderes de Akuma no Mi, né? E aí eu quero contar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu vou contar é sobre um livro que chama An Unlikely Prophet, um profeta improvável, que é de um escritor do Superman chamado Alvin Schwartz, um cara que escreveu histórias do Superman. E, como se não bastasse isso, ele teve experiências místicas com o Superman, com o personagem Superman. Então, assim, a gente vai falar desse livro, não vai ser eu que vou falar desse livro no futuro, mas eu quero só falar de um trecho do livro em que o Alvin Schwartz está conversando literalmente com uma entidade, né? Uma tulpa, um ser que foi manifestado por um monge. E essa entidade diz para ele que quando uma criança brinca de estar voando, por exemplo, ela na verdade está voando. Ele diz que não existe diferença entre esse estado imaginativo de estar voando e estar de fato, em qualquer outro estado no corpo, né? E ele diz que os adultos não conseguem ver isso porque eles já estão em uma outra dimensão de pensamento, né? O Nibiô, né, Inclusive, ele velho? diz que é por isso que é muito comum Pô, que quando você cresce você não lembre de coisas que aconteceram na infância. Porque a troca de dimensões causa um choque e isso faz com que a memória seja apagada. caraca. Mas também é muito comum que você lembre de coisas da infância de forma fantástica, ou seja, você lembre de estar voando, de fato. Porque você estava, né? Só que em uma outra dimensão, digamos assim. E, de vez em quando, essas dimensões elas se cruzam. E isso são Não, aí eu já acho confuso. Cara, eu não acho que elas se perdem, elas ainda estão lá no seu subconsciente, cara. De vez em quando me vem umas memórias de infância assim, tá ligado? E que eu acabo lembrando, sabe, de vez em quando, mas nenhuma delas, assim, de fato, eu tô voando, tá ligado? Assim, eu já brinquei muito de super-herói, achar que eu era foda, tá ligado? Assim, tal, tô voando, tenho super força, mas essas memórias não vêm assim, velho. lembre de coisas da infância de forma fantástica, ou seja, você lembra de estar voando, de fato. De forma fantástica, eu não sei o que ele quis dizer, que ele tá voando de fato, acho não literalmente, né? De coisa fantástica, talvez seja, talvez de algo nostálgico, nesse sentido, que eu me sentia mais, pegando o One Piece aqui, deu mais livre, tá ligado? Liberdade, que agora a vida adulta não permite, né, velho? A gente tem muita coisa pra fazer, né? Sei lá, se for nesse sentido, ok. Porque você estava, né? Só que em uma outra dimensão, digamos assim. E, de vez em quando, essas dimensões elas se cruzam. E isso são os fenômenos paranormais. Que o Kripal descreveu naquele trecho anterior que eu mostrei de um vídeo, né? Quando você percebe, cara, estou num livro, estou Mas num, eu num não tenho filme. entendido essa Essa é a parte, né? impressão. Porque é quando essas dimensões se cruzam, né? Quando o fenômeno se manifesta na matéria. Desnecessário dizer que são raras ocasiões em que isso pode acontecer. São locais onde a matéria está mais instável, digamos assim. E esse fenômeno, né, de lembrar coisas fantásticas, ele também acontece muito com jogadores de RPG. O Lamed, aqui do Nova Gênesis, é um jogador de RPG e ele relata isso, de não lembrar que estava numa mesa. Ele lembra da aventura acontecendo em si, né? Então, é sobre isso, como diriam. E aí, Comigo isso aí não funciona, não, velho. então, é sobre isso. Talvez porque eu não tenha, talvez eu não tenha a imaginação muito fértil, mas ao mesmo tempo eu tenho, velho, tá ligado? É meio confuso, né? Eu sei. Mas, sei lá, velho. Acho que varia de pessoa pra pessoa, bicho. Não sei. Né, uma coisa que eu vejo quem acredita em espiritismo, né? Invocação, essas paradas assim, fala, né, velho? Se você for uma mente fechada, se você for um cético ferrenho, tu não vai ver a magia acontecer, tá ligado?
tu tem que estar aberto à experiência, a aceitar esse tipo de coisa, tá ligado? Tem que ter uma mente mais aberta. Aí você consegue ver o místico acontecer. Eu sou um cara bem de mente fechada, bem ceticão mesmo. Talvez seja por isso que eu não vejo essas coisas, não. Jogador de RPG, e ele relata isso, de não lembrar que estava numa mesa. Ele lembra da aventura acontecendo em si, né? Então, é sobre isso, como diriam. E aí, toda essa história, né, do Alvin Schwartz me lembra também uma entrevista do Tolkien, que se não me engano é de 1964, na BBC, em que o entrevistador fala, né? Ah, muita gente pensa que a Terra-média ela é um outro mundo, né? E não é isso. Aí o Tolkien fala, justamente a Terra-média ela é o nosso planeta Terra. Aí o entrevistador fala, é a Terra em outra era. Aí o Tolkien fala, não, não é outra era. É a Terra em outro estágio imaginativo. Ou seja, a gente pode pensar em outra dimensão, da mesma forma como as crianças brincam em outra dimensão, né? Porra, pensa na crise na imaginação que a gente vive, né? Hoje em dia. Será que o mundo não tá uma bosta justamente porque a imaginação está podre, né? Será que conforme as pessoas se tornarem mais imaginativas, a gente não vai automaticamente fazendo essa transição para esse mundo mítico, né? Ah, eu não sei não, hein, bicho. Porra, eu acho que o problema do mundo atual é porque a pessoa tá com a mente fértil demais, assim. Uma coisa a se pensar, né? E a última coisa que eu queria citar é Lucas 17 aqui. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, mais uma evidência que corrobora com essa ideia que a gente está imaginando aqui, né? E aí, vamos continuar aqui. Para encerrar, e realmente vai encerrar porque vai acabar a página, o Vegapunk diz: Essa é a minha teoria. Não há necessidade de pensar se deuses existem ou não. Fascinante, não? Ou seja, você não precisa se perguntar se deuses existem ou não. Eles foram imaginados, logo eles existem, né? Fascinante, não? Este mundo. Agora eu vou mostrar a sincronia máxima que aconteceu. Vou voltar naquele vídeo do Jeffrey Kripal e o Shintoísmo e vocês vão ver como o que o Vegapunk falou aqui é exatamente o que o Aleph fala no seguinte trecho do vídeo. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, surgiram entre os historiadores japoneses pessoas que dizem ser a história da fundação do Japão pelo imperador Jinmu uma mitologia e que esse imperador não era um personagem real. Atenção! Não importa se o imperador Jinmu foi ou não um personagem real. Por real ele diz carne e osso, um ser humano que andou no mundo. Não importa. Não importa. Pois o importante é que o povo japonês da antiguidade criou essa mitologia. É isso que importa. Não importa se Jesus existiu. Não importa. Não importa. Não importa se o Superman existe. Não importa. Não importa se o Homem-Aranha existe. Não importa. E é por isso que eu já destaquei antes que os filmes trazem um grande mal, porque você põe uma carne e osso para heróis que deveriam existir de outra maneira, que tem uma outra forma de existência. E aí, se alguém queria saber a minha opinião sobre o live action de One Piece, ali já tá dito, né? Se eu disse antes que One Piece não é One Piece sem o traço cartoon do Oda, imagine em carne e osso, né? O quão menor, o quão... Eu assisti a esse live action e eu posso atestar que o impacto das cenas é nulo, é zero, né? Enfim. Agora, pra realmente encerrar esse vídeo, eu falei, mano, o vídeo... Mas aí é ir pra outra vertente, né, velho? Porque, pô, se você for analisar uma obra por causa disso daí, aí não tem que fazer live action de porra nenhuma, né, velho? Pô, acaba o cinema, velho. Acaba o cinema pra ontem, né, velho?
É opiniões, né, velho? Assim. Aí eu já acho é uma coisa, é outra coisa, tá ligado? Não pode misturar as duas coisas. O vídeo tá colossal. Falei coisa pra caralho. Poderia falar muito mais, que eu vou ter que diluir aí ao longo de outros vídeos. Mas eu quero encerrar falando de uma última sincronicidade aqui, que também Tipo assim, não, assim, talvez eu tenha interpretado meio mal. Vamos lá. Talvez não necessariamente ele acha que o live action é ruim, né? Talvez ele possa comentar isso, ele acha o live action de One Piece ruim. Mas tudo bem, não tem problema nenhum achar ruim por causa, né, assim, eu achar ruim, né? Mas achar ruim por causa disso, eu acho meio complicado, tá ligado? Porra, porque não parece cartoon, tá ligado? Nos quadrinhos. Cara, é por isso que o nome é adaptação, né? Tem que adaptar pra uma outra mídia, né? É complicado. Obviamente, assim, obviamente eu prefiro 1000 vezes mais o anime. Eu não acompanhei o mangá de One Piece, eu tento rever One Piece, só que não pelo anime, né? Agora eu quero acompanhar de novo, só que pelo mangá, né? Eu tô no. Se bem que eu não tô nos atuais, né? Faz um tempo que eu não assisto os últimos episódios que saíram. Eu teria que botar em dia, né? Já que o anime vai retornar de novo aí. Mas eu quero acompanhar tudo de novo. Pra relembrar algumas coisas que eu já esqueci, né? Porque eu acompanho desde criança. Então, assim. Olha quantos anos eu acompanho. Hoje eu tenho 23, né? Então, desde criança ali, sei lá. Uns 7 anos de idade ali. Então, porra, faz tempo pra caralho que eu acompanho, né? Então. Tem muita coisa que eu esqueci. Mas eu pretendo relembrar, assim, pelo mangá agora, né? Que tem suas diferenças comparado ao anime, é bem mais dinâmico, né? Esqueci o que eu ia falar, velho. Mas é isso aí, cara. Eu acho que dizer se uma obra é boa ou ruim por essa vertente aí é meio complicado, né, velho? Pô, Vingadores Ultimato é do caralho, né, velho? Eu sei que tem seus problemas no filme, mas é aquilo, né, velho? Se a obra, primeiro fato, eu aprendi isso com o Narrativando e eu concordo com a opinião do Narrativando, quando uma obra ela não necessariamente tem que ter 100% de coesão ali, né, velho? Assim, de não ter furos e tal, esse tipo de coisa narrativa pra ser uma obra boa. O primeiro passo pra ela agradar o público, velho, é se ela te pega na emoção. Se ela pegou você na emoção, é meio passo andado pra tu gostar da obra, tá ligado? Enfim. Mas, como é que eu ia dizendo? Esqueci completamente. Pô, já tô me perdendo no raciocínio, cara. Mas é isso, né, velho? O mangá é uma coisa, né, velho? E, pô, o, o cinema, o live action é outra, né, velho? Porque senão o Ultimato, mano, pegou todo mundo na emoção, cara. Porra, é do caralho, velho. O filme é muito foda, tá ligado? E o fato dos personagens serem retratados ali, o Homem-Aranha, que ele mesmo citou aqui e tal, como um ator ali, carne e osso, não estraga a experiência, né, velho? A gente entende também essa outra coisa, né? Porque se a gente pensar assim, pô, estragou meu imaginário, olha lá, o Homem-Aranha é o Tom Rola, né? Aí é foda, né, velho? Não, mas eu acho que não é bem isso que ele queria. Eu acho que eu entendi o ponto dele, ao mesmo tempo que eu fico na dúvida que se ele realmente desgostou do live action por conta desse elemento. Porque eu acho que ele não gosta de filme nenhum, né, velho? Porque vários filmes, né, grandiosos principalmente, são retratos, né, são adaptações de uma outra mídia, velho. Aí fudeu, tudo é uma bosta, velho, tá ligado? Mas não, eu acho que não é isso que ele quis dizer, não. Ele analisou pegando essa vertente aqui, né? Mas, enfim, sei lá. eu quero encerrar falando de uma última sincronicidade aqui, que também é pesada, que é com o filme Red, One Piece Red, né? E bom, você já deve saber do que eu tô falando. Se você Eu não curto esse pesquisar filme, velho. Nova Gênesis Assim, eu acho um filme legal, mas eu não sou muito fã desse filme, One não. Piece, não vai aparecer meus vídeos. Vai aparecer só a música Nova Gênesis, da personagem Uta, né? Do filme. Que é com o filme Red, One Piece Red, né? E bom, você já deve saber do que eu tô falando. Se você pesquisar Nova Gênesis One Piece, não vai aparecer meus vídeos. Vai aparecer só a música Nova Gênesis, da personagem Uta, né? Do filme Red. E, se vocês pegarem pra ver esse filme, eu acredito que o nosso canal já existia. Muito provavelmente nosso canal já existia no
Não vou ter certeza. Eu teria que conferir as datas. Vou deixar aí na tela. Se eu conferir, se realmente o canal já existia quando saiu o filme. O canal veio depois. Não, simultâneo não. 4 dias de atraso. 4 dias de atraso. É isso aí. Mas o filme começa numa vibe religiosa. Começa com pessoas relatando os sofrimentos dela no mundo pra Uta, né? E a Uta promete que vai criar um mundo onde esses sofrimentos não aconteçam. E a Uta, ela tem a Uta Uta no Mi, a fruta da música. Quando ela canta, ela consegue... As pessoas dormem e vão pro mundo dela. Um mundo onde ela é uma deusa e pode fazer o que ela quiser, tá ligado? Só que ela quer livrar todas as pessoas do sofrimento, né? Então, ela faz um show. Isso é muito doido. Ela faz um show, o pessoal vai lá e ela fala: galera, esse show aqui nunca vai acabar. Vai ser pra sempre. E fica todo mundo bugado, né? Ali já tá todo mundo dentro do Genjutsu, né? E o show tá sendo transmitido. Quem tá assistindo Genjutsu. cai dentro do Genjutsu também. A ideia dela, mano, é realmente se desprender do mundo. Todas as pessoas vão morrer no mundo real e ficar pra sempre nesse show dela aí, né? Onde tudo pode acontecer, onde ela é deusa e pode curar as pessoas, pode alimentar as pessoas, pode divertir as pessoas pra sempre, né? Só que, convenhamos, a ideia é meio Pinel, né, da cabeça, porque é praticamente um genocídio mundial. No filme mostra que 70% da população do mundo estava dentro desse Genjutsu da Uta aí. E é digamos que é uma salvação que não implica em gnose, em sabedoria. As pessoas elas estavam presas ali, né? Então é um caminho torto de libertação. E lógico, os protagonistas se colocam contra isso, né? Apesar da Uta ser amiga de infância do Luffy. E ela é a filha adotiva do Shanks também. Mas enfim, o filme se desenrola e tal. Inclusive, Nova Gênesis é a música que a Uta criou para gerar esse mundo, essa nova criação. Só que no fim, eles mostram pra ela, né, que esse não é o caminho ideal e tal. O Shanks aparece. E aí ela fala: pá, não consegui, mano, o meu objetivo e tal. E aí o Shanks fala: não, tá tudo bem, o Luffy tá desmaiado no chão. A palavra que eles usam em japonês, né? A música chama Nova Gênesis, mas a palavra na música usada é Shinjidai. Eu acho isso estranho porque Shinjidai poderia ser traduzido de outras formas. Nova Era, né? New Age, New Era. Mas foi traduzido como Nova Gênesis, que não é a escolha mais intuitiva. Nova Gênesis é uma nova criação, né? E aí ela fala: pô, não consegui e tal. E aí o Shanks fala: não, fica de boa. Shinjidai wa Menomaida. E aponta o Luffy lá no chão. A nova era, ele disse literalmente isso. A nova era não era essa a sua ideia. Quem trará a nova era, a nova Gênesis, é o Luffy. Então, mano, eu acho que eu quero encerrar com isso hoje. A Caraca. gente vai voltar muito em Brabo, One ué. Piece. Eu quero comentar arcos, Isso não né? me convence que esse filme é bom, velho. Pelo menos Skypiea, Drum, comentar esses arcos. E, porra, Ué. tem infinitas coisas pra falar sobre One Piece. Mas, por hoje fiquem com essa, né? O Luffy é o Nova Gênesis. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha sido. Pô, maneiro, velho. Eu Muito espero bom. que tenha sido Visão mind-blowing, né? sensacional. Ou pelo menos revelador de alguma forma. Sim, com certeza, velho. Então eu Muito agradeço conteúdo, muito mano. a presença de todos. Todo mundo que aguentou ouvir a minha voz aqui por minutos e minutos. Peço que deixem um like se gostaram, comente alguma coisa, compartilhem com seus amigos e até a próxima, pessoal. Valeu, meu querido. Cara, que conteúdo massa, cara. Pô, aqui só engrandeceu ainda mais One Piece pra mim, cara. Eu que sou um fanboyolinha de One Piece, cara. Porra, mano. Pelo anime, velho. Se o mangá é realmente. Quem conhece o mangá fala que o mangá é 1000 vezes melhor, velho. Pô, se no anime já é minha obra favorita de todos os tempos, assim, desde que eu nasci, cara, literalmente, vai, porra, eu comecei a acompanhar, assim, ter noção do que eu tô assistindo ali, maiorzinho de idade, né? Então, assim, ali por, sei lá, uns 7, 8 anos, né? Cara,
Eu definitivamente. Quando eu já conhecia Dragon Ball, já conhecia Naruto, mas quando eu vi o One Piece, cara, eu vi o Zorão ali lutando, solando o cara com os braços de espada, velho, no SBT, eu falei, caralho, aquilo já entrou na minha alma de alguma forma, que eu falei, eu tenho que assistir mais disso daqui. Infelizmente eu não tinha condições, né, velho? Depois que eu ganhei meu celular, eu fui pesquisando uma coisa aqui, outra ali, só que foi quando eu tinha. Quando mesmo, velho? Assim, eu ganhei meu celular. Pô, quando, velho? Agora eu esqueci. 2011, 10? Eu ganhei meu primeiro celular desses assim, de touch, assim, tá ligado? De tela. Eu falei, pô, agora eu vou pesquisar, meu irmão. Tinha internet em casa, né? Eu falei assim, pô, partiu, velho. Aí eu comecei a assistir, né? Quando eu conseguia, porque, né? Dados móveis era uma bosta, né? Não era Wi-Fi, não, era dados móveis, tá? Para que eu usava. E era uma bosta, né? Comia rapidinho. Aí. Cara, foda que lembrar as coisas é uma merda, velho. A partir de 2014 pra 15, eu ganhei meu notebook e eu fui morar com meu pai nessa época. E aí a gente colocou finalmente o Wi-Fi dentro de casa. Dali pra frente, meu irmão, ali eu só fui consumindo até chegar onde eu tô hoje em dia, velho. Porra, acabou, mano. Cara, então assim, desde que eu vi One Piece pela primeira vez na televisão e comecei a acompanhar no SBT, depois tiraram da SBT, depois eu ganhei meu primeiro celular, eu pesquisava One Piece, assim, pra me assistir um episódio ou outro aqui no celular, sabe? Então é uma obra que eu acompanho desde criança, cara. Então, sou apaixonado desse vídeo que só engrandeceu ainda mais. E só confirmou que o Oda é gênio. É isso aí. Chupa, Carlos, tu tá errado. Enfim. Bom, rapaziada, vídeozão sensacional, muito brabo aí do Nova Gênesis, cara. Canal fenomenal, não conhecia, achei muito interessante o conteúdo, achei bem bacana e enaltecer pelo seu conhecimento aí, trouxe algumas obras literárias aí, muito bacana, né, velho? Eu desconhecia algumas gnoses aí, né, velho? Alguns conceitos metafísica e, cara, muito brabo, mano. Enfim, curti muito o conteúdo. E, galera, link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Nova Gênesis, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente, cara. Fenomenal, o cara merece demais. Então vão lá, deixem um like, fechou? E comentem o que vocês acharam. E eu vou ficando por aqui. Um abração. Tamo junto, é nóis. Eu fui, rapaziada.